E aí galera, aqui é o David. Mas calma que antes de começar esse vídeo, pessoal, eu quero mostrar uma coisa muito surpreendente pra vocês. Eu vou mostrar aqui no meu celular pra vocês, tá? Esse aqui, deixa eu focar aqui pra vocês, R$3.675 é o resultado que eu venho tendo diariamente com a minha inteligência artificial que eu mesmo desenvolvi. E preste atenção, eu vou fazer um sorteio de 5 Pix de R$500 apenas para as pessoas que estiverem participando do canal, que tá com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Mas corre que tem um limite de membros e assim que bater a meta, ninguém vai mais conseguir entrar, tá? Então lá eu vou explicar como você também pode ter esse mesmo resultado que eu venho tendo diariamente e também como utilizar a nossa inteligência artificial na prática. Beleza? Então vai lá, clica no primeiro link aqui na descrição para você concorrer a 5 Pix de R$500 para as pessoas que participarem do grupo. Vamos assistir o vídeo. E aí galera, ó, acabei de apostar aqui, eu não vou nem falar quanto foi que eu apostei não, tá? Vou só esperar, olha aí, tô dizendo, cara. Aqui é um Emblaze, bora lá, inteligência artificial, vamos ver aqui atualizando pra vocês adivinharem. Tá demorando aqui, vai atualizar, calma. Olha aí, R$6.400. Então é isso pessoal, bora pro vídeo aí assistir. Bom, água mole fura sim, viu? Cânions e cavernas estão de prova para isso. Por outro lado, fatos que parecem bem mais plausíveis não têm um pingo de realidade. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as maiores mentiras da história. Futebol e os ingleses. Desde que Charles Miller desembarcou no Porto de Santos, nós brasileiros creditamos a paternidade do futebol aos ingleses. E para sermos sinceros, quase todo mundo desse planeta acredita em o futebol, a terra da rainha Elizabeth II, o berço do esporte mais apaixonante do mundo. Mas não para por aí, tá? Assim como o futebol chegou ao Brasil pelas águas, o oceano também foi a porta de entrada em Londres para que a prática iniciada por chineses começasse aí a tomar mais pra frente com o advento aí das regras, a forma que conhecemos hoje, né? O futebol padrão que a gente conhece atualmente. Embora se fale aí na possibilidade de ter surgido 3.000 anos antes do nascimento de Cristo, relatos levam a crer que na China, entre o século II e o século III a.C., já se jogava algo muito primitivo com a bola nos pés, o chamado Tsu Chu. Contudo, não era praticado para fins de lazer, mas sim como treinamento militar para os integrantes da guarda do imperador durante a dinastia Han. O Tsu Chu consistia em controlar um objeto esférico de couro no ar sem que pudessem utilizar as suas mãos. Basicamente é o primórdio da embaixadinha, né? Eternizada aí por Milene Domingues e Edilson, o capetinha aí entre outros, né? Do mundo do futebol. Haviam também no terreno de prática 2 bambus ligados por uma rede. E aí, você acha que o futebol realmente veio dessa época? A orelha decepada de Van Gogh. O pintor holandês chamado Vincent van Gogh é considerado hoje como um dos maiores artistas da história, ainda que só tenha vendido uma tela em sua vida. Além de obras como Noite Estrelada e Os Girassóis, Van Gogh é lembrado por um episódio bem curioso que eu vou explicar para vocês aqui agora. No dia 23 de dezembro de 1888, em um momento de forte depressão, o pintor cortou um pedaço da sua própria orelha, pois é, ó. A respeito desse dia, ele viria a pintar o quadro conhecido como Autorretrato com a Orelha Cortada. Porém acontecem sempre, né? Há muitas dicas que a história que sabemos a respeito do acidente não é a verdadeira e que talvez ela tenha sido completamente inventada, tá? Segundo os historiadores, essa história precisa ser recontada para que possa ser achada aí a verdadeira história sobre isso. Isaac Newton e a maçã. Um dos mais famosos episódios da história da ciência, o da maçã que caiu ali sobre a cabeça de Isaac Newton e que levou o cientista a formular a teoria da gravidade, será infelizmente apenas uma boa lenda, tá? Mas calma, eu vou explicar essa história para vocês. A Royal Society de Londres disponibilizou o manuscrito da biografia de Newton, publicada em 1752 e da autoria de William Scully, que é a lembrança da vida de Isaac Newton, onde o autor menciona o próprio episódio. Segundo conta o biógrafo, os dois homens jantaram e conversaram ali muito enquanto tomavam chá sob um pomar nas macieiras. E Newton contou ao seu amigo como lhe ocorreria aquela ideia, tá? Ao ver uma maçã simplesmente cair no chão. Por que razão uma maçã desce sempre de forma perpendicular ao chão? Questionou-se aí o próprio cientista. Afinal, a maçã nunca caiu na cabeça de Newton, mas no seu ângulo de visão, tá? Tem uma pequena diferença que mudaria completamente a história. A independência do Brasil. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal, acho que você deve ter estudado aí na sua escola. A proclamação feita por Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo, segundo a história que foi contada, né?
Bom, a imagem de Dom Pedro I montado num cavalo segurando uma espécie de espada, gritando independência ou morte, às margens do rio Ipiranga, pessoal, em meio a uma enorme comitiva, é conhecida aí pela maioria dos brasileiros que estudam a história do nosso país. Porém, nem todos sabem que essa cena foi na verdade criada por um homem. Primeiro que não havia um cavalo imponente e sim uma mula. Segundo que o grito não foi feito às margens do rio Ipiranga, e sim numa colina. Dom Pedro havia comido algo que lhe fez bastante mal e no dia estava com dor de barriga. Apesar da multidão que mostra no quadro, haviam somente 14 pessoas ali presentes e também ele não estava com roupas de gala, como também mostra o quadro. Stonehenge. Os sofisticados megalíticos antigos em Salisbury, no Reino Unido, não são apenas um dos monumentos pré-históricos mais icônicos do nosso planeta, mas também um dos mais enigmáticos. Não há dúvidas de que alguns dos enormes pilares de Stonehenge foram então trazidos de lugares tão distantes quanto Preseli Hills, no país de Gales. Mas os historiadores não sabem responder ao certo sobre como as pessoas da Idade do Bronze conseguiram transportá-las aí para Salisbury, a cerca de 270 km de Preseli Hills. Um confeccionador de tapetes galês chamado Steven Tasker, de 66 anos e entusiasta aí do monumento enigmático, acredita ter uma resposta para essa questão, e eu vou explicar aqui para vocês o que esse cara falou. Bom, ele presume que as pedras pesadas poderiam ter sido carregadas por uma engenhoca especial, e para provar o seu ponto de vista, ele realmente montou uma em público e publicou um vídeo de como seria a máquina há muito tempo esquecida. O curioso dispositivo contém uma placa circular e pranchas de madeira que podem ser puxadas ali lateralmente para impulsionar os pés da madeira. A ideia de que tal máquina poderia existir ocorreu a Tasker em 2004, ele imaginou aquilo nesse ano, tá pessoal? Quando ele estava em uma viagem ao Cairo e se perguntou se alguns dos artefatos antigos poderiam ter sido então usados para um propósito diferente do que geralmente se acredita. Para completar a máquina, o galês se inspirou no Antigo Testamento, que fazia referências a uma visão de Deus sendo transportado em querubins, com 4 asas e pés em formato de sola de bezerro, não muito diferente de sua invenção. Ele acredita, galera, que as pedras foram usadas como relógios, calendários e templos e poderiam ter sido carregados do país de Gales ao seu local atual em questão de meses, visto que a máquina, se fosse realmente usada na prática, poderia viajar 2,4 km por dia. A Igreja Católica mais antiga do mundo. Os arqueólogos estão concentrando suas energias em uma misteriosa estrutura subterrânea, da qual acreditam ser uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. A igreja, que acredita-se ter sido construída cerca de 300 anos após Cristo, tem sua estrutura na forma de uma cruz católica de 11 metros de altura e está escondida quase que completamente no solo. Atualmente, as ruínas da igreja estão protegidas pela Unesco, consideradas um de seus patrimônios. Múmia extraterrestre ou um exemplar de Marta Zibelina. Os restos mortais de uma criatura muito estranha foram encontradas por trabalhadores em uma das minas de diamantes mais importantes da Rússia. Os cientistas acreditam que o corpo está tão bem conservado por estar há muito tempo no frio congelante da Sibéria. No momento em que encontraram a múmia, os trabalhadores das minas acreditavam que seu achado era um fóssil de dinossauro, que um dia poderia ter sido habitado na região. Um dos especialistas do Instituto de Estudos de Permafrost acredita que o ser mumificado seja um exemplar de uma Marta Zibelina. Para quem não sabe que animal é esse, tá passando aí na tela para vocês. Os lagos craterianos de hidrato de gás. Diversas crateras enormes vêm sendo encontradas em várias partes da Rússia nos últimos tempos. E pessoal, à primeira vista, essas crateras parecem ser formadas a partir de uma queda de um meteorito. Por mais que os cientistas ainda não tenham total certeza, as crateras russas podem estar se formando devido às falhas geológicas unidas com o aquecimento do país nos últimos anos. E pessoal, estimam-se que mais de 30 crateras sejam encontradas ao longo do território russo, sendo todas caracterizadas por seu enorme tamanho. Os cientistas temem que providências não sejam tomadas logo e pessoas possam acabar se machucando. A água das chuvas que banham a região vem enchendo essas crateras, formando lagos um tanto quanto incomuns. Os dólmens russos de 2500 anos. Na região de Cáucaso estão os chamados dólmens, que são construções monumentais com base em grandes blocos de pedra rústica. Arqueólogos locais e estrangeiros ainda não conseguiram descobrir qual era a funcionalidade original para que estes dólmens fossem construídos. Apenas que eles já estão sob o território russo por cerca de 2500 anos, espalhados em uma área de cerca de 12.000 km². Os pesquisadores creem que os dólmens eram utilizados para a prática de rituais ou celebrações, pois são muito grandes para terem servido como um simples abrigo. Crânios extraterrestres.
Encontrados dentro de uma caixa em uma floresta por uma equipe de exploradores, estes crânios são muito estranhos e também muito misteriosos. E galera, a caixa que guardava os crânios possui o emblema do super secreto Instituto Nazista, fundado no ano de 45 com o propósito de estudar evidências que provassem que a raça ariana, defendida pelos nazistas, já estava em posição de superioridade há muito tempo. Sites de teoria da conspiração estudaram o caso e ligaram as informações, afirmando que os crânios podem sim serem de demônios mortos ou serem também de extraterrestres. Agora, os estranhos crânios estão sendo guardados em um complexo de sítios arqueológicos, que é especializado em escavações históricas. E pessoal, nenhum outro tipo de informação sobre esse crânio, sua origem ou mesmo a quem eles possam ter pertencido foram fornecidas pra gente. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Espero que tenham gostado, pois dá muito trabalho pesquisar, gravar, botar pra edição, publicar esse vídeo pra vocês. Então deixa o like, compartilha, escreve algum comentário aí, ou melhor, escreve eu quero um salve aí pra você também ter a chance de aparecer como as pessoas que já estão nesse vídeo aqui, tá? Beleza? Compartilha com seu pai, sua mãe e vó, porque afinal de contas conhecimento é para tudo e para todos. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.